A paz do Senhor. Vamos narrar o capítulo 9, que está no livro de João exclusivamente. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Porque naquele tempo, até hoje, ainda tem muito disso. Eles achavam que se uma pessoa estivesse passando por dificuldade, essa pessoa estava pagando por alguma coisa ruim que fez. E aqui no caso desse cego, a visão era de que ele nasceu assim, com essa deficiência, porque seus pais haviam pecado. Por isso que ele nasceu com esse problema. Mas, na verdade, eles tinham em si aquela ideia de retribuição. Se eu for bom, se eu me comportar, se eu estiver contribuindo direitinho, eu vou receber muita coisa boa na minha vida, eu vou ter prosperidade, tanto no meu ministério, como também na minha vida material. E essa ideia de prosperidade relacionada com o comportamento de alguém, isso ainda acontece hoje. Tem essas teologias que estão fora da Bíblia, que estão encarando isso como normal. Realmente, nossos atos têm consequências boas e más. Mas, no caso desse cego em questão, ele não era fruto de pecado, mas é porque ele veio ao mundo para que nele a obra de Deus se manifestasse. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto é dia, nós temos que nos dedicar à palavra do Senhor. Temos que cumprir os mandamentos que o Senhor ele estipulou para a nossa vida, o mandamento do amor, o mandamento do amor ao próximo e também do amor a Deus, que é vertical. Então nós temos que nos dedicar não somente à leitura da palavra, mas ao cumprimento dessa palavra através do Espírito Santo em nossa vida. E temos que obedecer. E Jesus, dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. É muito interessante porque quando Jesus faz o lodo, logicamente com a saliva, que é líquida, e com a terra, ele fez um barro. Realmente é como foi na criação do homem. Deus fez o homem do barro. A nossa origem é essa também. Naquele momento havia uma recriação de uma condição de vida terrível, uma condição de vida limitada, com problemas, sendo mal visto, amaldiçoado pela sociedade, sem nenhuma oportunidade. Naquele momento, Deus recria ali com uma oportunidade e ele começa a obedecer. E quando ele obedece e vai e lava no tanque, que quer dizer enviado, ele volta vendo. Hoje nós vemos muitas pessoas, e também aconteceu conosco, quando a gente ainda não tinha aceitado Jesus, quando o Espírito Santo ainda não tinha iluminado a nossa mente, o nosso coração, nós tínhamos como uma névoa que não nos deixava ver claramente. Então nós vivíamos na escuridão, tropeçando. Por isso que o Senhor manda que nós andemos de dia, porque quem anda de dia vê todos os obstáculos e não tropeça. E assim, com a luz da palavra, com a luz de Jesus em nossa vida, nós não tropeçamos, porque o Senhor é conosco. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele? Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. É interessante que a gente pode fazer uma analogia com a nossa conversão. Aqui no texto, ninguém reconhecia aquele homem
Ele era um mendigo, maltrapilho, devia ser com aparência péssima, porque não se cuidava. Ele nem tinha olhos para ver como ele era na realidade. E esse homem que era um mendigo, maltrapilho, maltratado pela sociedade, agora era outro homem, tinha se lavado, literalmente, tinha se cuidado. E uns achavam que era ele, via algum traço nele que lembrava, outros não. Ele não é ele não, isso aí é outra pessoa. Nós também, depois que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, também somos novas criaturas. Muitas vezes, na maioria das vezes, ficamos irreconhecíveis espiritualmente, moralmente, porque nós somos transformados. Muitas coisas, muitos atos que achávamos que era normal, porque éramos acostumados a praticar, a gente, pelo Espírito Santo de Deus, já não consegue mais, porque nós sabemos que aquele jeito de ser, não agrada ao Senhor. Então, essa transformação física, e logicamente teve mudança, porque ele esteve com o Senhor, ele foi beneficiado com o Senhor, ele foi abençoado, e nós também passamos por isso, e nós passamos a ver com os olhos espirituais abertos, lavados pelo sangue de Jesus, pela sua morte de cruz, que nos transforma e nos faz novas criaturas. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu-lhe ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. E no versículo 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Nessas alturas, ele já sabia que era Jesus, porque até então, ele não sabia quem tinha feito que tinha dado aquela graça para a vida dele, que tinha concedido aquele bem para ele. Mas agora, ele já sabia que era Jesus. Jesus, ele nos beneficia com o seu amor. Não importa se somos ricos, se somos pobres, se temos alguma legião, alguma deficiência física ou mental, ele nos ama de toda maneira. Esse homem veio para que nele manifestasse a glória do Senhor. Nós também, às vezes, estamos no caminho errado, no caminho do mal, mas a glória do Senhor se manifesta em nós, e nós, como novas criaturas, nós somos testemunhas vivas do amor do Pai, do poder de Deus. Os judeus não aceitaram aquela cura. Eles queriam dizer que Deus diretamente que fez aquele milagre, mas foi através de Jesus. Mas para eles reconhecerem isso, eles tinham que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E isso eles não queriam. Eles preferiram ficar centrado no sábado, não na graça. E eles começaram a argumentar com a lei, que aquele homem não podia fazer milagres, porque ele era um pecador, porque ele transgredia a lei de Moisés. Chegaram ao ponto de chamar os pais do rapaz para certificar, porque eles não queriam entender. Aí os pais ficaram com medo dos judeus, porque se falasse que Jesus era o Filho de Deus e capaz de prodígios e milagres, a pessoa era expulsa da sinagoga. Então eles tiveram que sair pela tangente e dizer, pergunta para ele, idade tem? Isso tudo aconteceu, e eles voltaram a conversar com este homem, e queria que ele falasse que Jesus não fez nada por ele, que foi simplesmente Deus. Ele chegou a perguntar se eles também queriam ser discípulos de Jesus, e eles reafirmaram, não, nós somos discípulos de Moisés. Eles eram legalistas, eles se entravam na lei e não tinham olhos, eles eram mais cegos do que aquele cego. Também hoje ainda tem pessoas que ainda estão com a vista totalmente embaçada, não conseguem ver o poder de Deus, mesmo tendo recebido tantas graças, tantas bênçãos, ainda insistem em crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Que nós possamos pedir o Espírito Santo de Deus, que ilumine nossa vida, que abra nossos olhos, que possamos olhar com certeza de que Jesus é por nós e que ninguém pode ser contra nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor perdoe os nossos pecados.
Amém.